Numa noite fria e silenciosa, 4 amigos decidiram testar sua coragem e brincar com o infame jogo do copo. O cenário era perfeito para uma experiência aterrorizante, uma casa abandonada na periferia da cidade, conhecida por suas histórias de aparições e estranhos barulhos durante a madrugada. Era um lugar onde muitos evitavam entrar, mas para jovens em busca de adrenalina, parecia a oportunidade perfeita para uma noite memorável. A casa era antiga, com portas de madeira rangendo ao menor toque e janelas trincadas que deixavam passar a brisa cortante. Ao entrarem, a sensação de abandono os envolveu completamente. Parecia que o tempo havia parado ali dentro, os móveis cobertos de poeira, um relógio parado na parede e um silêncio que incomodava até os mais corajosos. Com uma lanterna na mão e nervos à flor da pele, eles encontraram um cômodo pequeno e se reuniram ao redor de uma mesa improvisada. A tensão aumentava a cada minuto. Eles desenharam um círculo no centro de uma folha de papel, com as palavras o sim e o não em extremidades opostas, e ao redor do círculo colocaram as letras do alfabeto e os números de 0 a 9. O copo, já posicionado no meio, parecia esperar ansioso pelo que viria a seguir. Os amigos se entreolharam, rindo nervosamente para esconder o medo crescente. "Quem quer começar?", perguntou Júlia, tentando parecer confiante. Marcos, o mais cético do grupo, sugeriu: "É só um jogo, pessoal. Não há nada a temer." Todos colocaram os dedos suavemente sobre o copo e, em uníssono, começaram a recitar a pergunta que inauguraria a sessão: "Há algum espírito presente conosco?" Por um momento, nada aconteceu. Eles trocaram olhares tensos, esperando que algo mudasse. O vento frio cortou o ambiente e fez as velas tremeluzirem, mas fora isso, o silêncio permanecia absoluto. Quando estavam prestes a desistir, o copo se moveu lentamente em direção ao sim. Júlia deu um leve grito e recuou, mas os outros a convenceram a continuar. "Deve ser só uma coincidência", disse Marcos, tentando manter a calma. Animados e ao mesmo tempo apavorados, eles fizeram mais perguntas: "Quem é você? O que quer de nós?" O copo começou a se mover mais rápido agora, formando palavras desconexas. As respostas eram vagas, mas claramente inteligíveis: "Ajuda. Preso. Não posso sair." Enquanto o copo deslizava pelo papel, as velas piscavam como se uma força invisível estivesse ali presente, alimentando-se da energia da sala. De repente, a temperatura caiu drasticamente, e todos sentiram uma presença pesada no ambiente. Foi então que aconteceu o inesperado: uma voz feminina, nítida e clara, ecoou pela sala, dizendo: "Asterisco asterisco, saiam agora." Asterisco asterisco. Os 4 congelaram de medo. A voz não pertencia a nenhum deles, e o tom carregava uma mistura de urgência e desespero. Eles olharam ao redor, tentando encontrar a origem daquela voz, mas não havia ninguém além deles na casa. O pânico tomou conta. Júlia começou a chorar, e os outros tentaram manter a calma, embora o medo estivesse evidente em seus olhos. "Você ouviu isso?" "Isso foi real?", balbuciou Marcos, incapaz de acreditar no que acabará de acontecer. Nenhum deles conseguia explicar de onde vinha aquela voz. As janelas estavam fechadas e não havia sinal de outras pessoas por perto. Com o coração acelerado, Júlia insistiu que deveriam encerrar o jogo imediatamente. "Temos que dizer adeus. Se não fizermos isso, o espírito pode ficar preso aqui ou nos seguir." Todos concordaram, embora tremessem de medo. Eles colocaram os dedos no copo novamente, com vozes trêmulas, disseram: "Obrigado por falar conosco. Agora nos despedimos. Adeus." Mas o copo não se movia. Eles repetiram as palavras várias vezes, mas parecia que a entidade não queria deixá-los ir. De repente, o copo começou a girar em círculos de forma violenta, quase saindo da mesa. As velas se apagaram sozinhas, e o cômodo foi engolido pela escuridão total. Júlia soltou um grito estridente enquanto todos recuavam, derrubando cadeiras e tropeçando no processo. Tomados pelo pânico, abandonaram o jogo e correram para fora da casa. O som de passos ecoava atrás deles, como se alguém ou algo os estivesse perseguindo. Quando finalmente chegaram à rua, pararam para recuperar o fôlego. Todos olhavam para trás, esperando ver alguma figura sombria na porta, mas nada apareceu.
Apesar de estarem fora da casa, uma sensação opressiva ainda pairava sobre eles. Sentiam que algo os observava, mesmo estando ao ar livre. Decidiram não voltar para buscar seus pertences e juraram nunca mais falar sobre aquela noite. Nos dias seguintes, todos os 4 começaram a relatar eventos estranhos. Júlia dizia ouvir sussurros durante a noite, mesmo estando sozinha em casa. Marcos começou a ter pesadelos recorrentes, sempre envolvendo a mesma voz feminina, pedindo ajuda ou alertando sobre algo sombrio que ele não conseguia entender. As coisas na casa de Pedro, outro dos amigos, começaram a se mover sozinhas, como se uma presença invisível estivesse brincando com ele. Além disso, todos sentiram uma mudança em suas vidas. Parecia que a sorte os havia abandonado, e pequenos acidentes, brigas entre familiares e até problemas financeiros começaram a surgir. Era como se a entidade que contataram naquela noite continuasse presente, influenciando cada aspecto de suas vidas. Desesperados, procuraram a ajuda de um médium. Ao contar a história, o homem ficou visivelmente alarmado e afirmou que eles haviam despertado um espírito preso entre dimensões. Vocês abriram uma porta que não deveriam ter aberto, ele disse. O médium realizou um ritual de limpeza, mas avisou que o vínculo criado não seria facilmente quebrado. Ela os escolheu. Pode demorar, mas vocês precisam fazer as pazes com o que aconteceu naquela casa. Mesmo após o ritual, as manifestações diminuíram, mas nunca desapareceram por completo. Os amigos se afastaram aos poucos, como se quisessem esquecer o que viveram juntos. No entanto, todos sabiam que, de alguma forma, aquela experiência os marcará para sempre. Não era apenas um jogo, eles haviam tocado algo além da compreensão humana. Até hoje, Júlia diz que, às vezes, ainda ouve a mesma voz durante a noite, sussurrando a mesma palavra, saia. E Marcos, em algumas madrugadas, acorda com a sensação de que alguém o observa na escuridão. O que exatamente aconteceu naquela casa nunca foi completamente explicado, mas todos concordam em uma coisa: há portas que nunca deveriam ser abertas. Essa história deixa claro que o jogo do copo é muito mais do que uma simples brincadeira. Há relatos e experiências que indicam que ele pode abrir conexões perigosas com o mundo espiritual, trazendo consequências que perduram muito além do momento em que o copo para de se mover. Era uma noite comum quando um grupo de 5 amigos decidiu se reunir para brincar com o jogo do copo. Estavam na casa de Caio, um lugar conhecido pelas longas conversas noturnas e pelos momentos descontraídos. Porém, naquela noite, o clima era diferente. Havia algo no ar que trazia uma inquietação silenciosa. Talvez fosse a curiosidade pelo desconhecido ou apenas o frio na barriga que todo mundo sente ao tocar o sobrenatural. De qualquer forma, eles estavam determinados a realizar o jogo. Todos se sentaram em volta de uma mesa improvisada com um pedaço de papel onde haviam desenhado as letras do alfabeto, os números de 0 a 9 e as palavras o sim e o não. No centro da mesa, um pequeno copo de vidro transparente aguardava, aparentemente inofensivo, mas carregado de expectativa. O relógio marcava meia-noite, e a iluminação fraca das velas criava sombras dançantes nas paredes. Mesmo os mais céticos do grupo sentiam um leve arrepio enquanto posicionavam seus dedos sobre o copo. Os primeiros minutos foram repletos de risadas nervosas e provocações. Caio, sempre desconfiado, ria das tentativas dos outros de se concentrar. Isso é só bobagem, ele dizia, o copo só vai se mover se um de vocês empurrar. Mas à medida que o silêncio se instalava e todos fechavam os olhos para se conectar ao momento, algo parecia mudar no ambiente. A temperatura caiu de repente, e a sensação de que não estavam mais sozinhos tomou conta deles. Tem alguém aqui conosco? Perguntou Ana, em um tom mais sério do que esperava. Por alguns segundos, o copo permaneceu imóvel, mas então começou a se mover lentamente em direção ao Ossim. A surpresa tomou conta do grupo. Quem está nos ouvindo? Perguntou João, agora mais envolvido na brincadeira do que jamais pensou estar. O copo deslizou até formar uma sequência de letras, indicando o nome ou Miguel. Eles não conheciam ninguém com esse nome, mas continuaram. Você está bem, Miguel? Indagou Mariana. Desta vez, o copo não hesitou e se moveu diretamente para o não.
Um arrepio percorreu a espinha de todos ali. Algo estava claramente errado. As perguntas se sucediam, e o copo ganhava velocidade, quase como se estivesse ansioso para se comunicar. Como você morreu? Perguntou Caio, meio cético, meio intrigado. O copo começou a se mover rapidamente, formando as palavras o acidente e o água. Os amigos se entreolharam, tentando entender o que aquilo significava. Foi nesse momento que perceberam que algo estranho estava acontecendo com as velas. As chamas tremiam como se um vento invisível estivesse circulando pelo ambiente, embora todas as portas e janelas estivessem fechadas. Mariana, sentindo um medo crescente, sugeriu que parassem com o jogo. Isso não parece certo. A gente deveria encerrar agora. Mas os outros, fascinados e aterrorizados, insistiram em continuar. Miguel, você quer alguma coisa de nós? Perguntou Ana, a voz tremendo levemente. O copo se moveu devagar até formar a palavra o medo. Nesse instante, todos sentiram um peso opressivo na sala, como se algo invisível estivesse pressionando seus peitos, dificultando a respiração. O momento mais assustador aconteceu quando Caio, já arrependido de ter provocado tanto, perguntou em um tom de desafio: se você está mesmo aqui, dê um sinal. Assim que a última palavra saiu de sua boca, o copo se partiu em vários pedaços, espalhando cacos pela mesa. O som do vidro quebrando foi estridente e inesperado, fazendo com que todos recuassem de imediato. Mariana gritou, e Ana deixou cair a vela que segurava, quase causando um pequeno incêndio. A sala foi tomada por um silêncio sepulcral, como se o próprio ar tivesse sido sugado para fora. Sem entender o que acabará de acontecer, eles se entreolharam, o medo estampado em cada rosto. Isso não é normal, murmurou João, tentando manter a calma, mas falhando miseravelmente. Todos sabiam que o copo não poderia ter quebrado sozinho, ou nenhum deles havia colocado força suficiente para causar aquilo. Além do mais, o copo estava no centro da mesa, longe de qualquer borda. Era impossível que tivesse caído por acidente. A sensação de serem observados ficou ainda mais forte após o copo quebrar. João, tentando racionalizar a situação, sugeriu que terminassem a sessão adequadamente. Precisamos nos despedir. É assim que se fecha a comunicação com o espírito. Todos concordaram, embora estivessem trêmulos. Reuniram os pedaços do copo e tentaram improvisar uma despedida. Obrigado por falar conosco, Miguel. Adeus. Mas nada aconteceu. Nenhum movimento, nenhuma resposta. Apenas um silêncio inquietante que parecia se arrastar por minutos. Nos dias seguintes, cada um dos amigos começou a experimentar acontecimentos estranhos em suas casas. Ana dizia ouvir passos leves pelo corredor durante a madrugada, embora estivesse sozinha. Mariana sentia uma presença constante atrás dela, como se alguém a observasse de perto, mas nunca via ninguém. João começou a ter pesadelos recorrentes, sempre envolvendo água e uma figura que ele não conseguia identificar. Já Caio, o mais cético, passou a encontrar cacos de vidro misteriosamente espalhados pela sua casa, como se o copo quebrado naquela noite ainda estivesse o perseguindo. O que mais os assustava era que, mesmo longe da casa onde haviam feito o jogo, a sensação de serem observados nunca os deixava completamente. Era como se o espírito tivesse se conectado a eles de uma forma que não podiam entender. Caio tentou buscar explicações lógicas para o que aconteceu, mas nenhuma teoria fazia sentido. Ele até procurou a ajuda de um especialista em fenômenos paranormais, mas o homem apenas o advertiu: vocês brincaram com algo que não entendem. Espíritos podem se apegar a pessoas ou objetos, e quebrar o copo pode ter sido um sinal de que vocês ultrapassaram um limite. Com o tempo, os amigos se afastaram, cada um tentando lidar com o trauma da maneira que podia. No entanto, as manifestações nunca cessaram por completo. Havia sempre algo que os lembrava daquela noite, um barulho estranho, um objeto fora do lugar, um sussurro distante na escuridão. Todos concordavam em uma coisa: o copo não havia quebrado por acaso. Algo maior estava em jogo, algo que eles jamais seriam capazes de compreender completamente. O episódio ficou marcado na memória de cada um deles como um aviso sombrio sobre os perigos de mexer com o desconhecido. E, até hoje, nenhum deles ousou brincar com o jogo do copo novamente.
O medo do que poderiam encontrar do outro lado é algo que jamais desejam reviver. Era uma noite abafada de verão quando Carla decidiu organizar uma pequena reunião entre amigos em sua casa. O encontro começou com conversas animadas e jogos descontraídos, mas, como sempre acontece em noites assim, o grupo acabou migrando para histórias de terror. Mariana, uma das mais entusiastas da roda, sugeriu que fizessem uma brincadeira que, segundo ela, era popular entre adolescentes curiosos de invocar espíritos através do espelho. A ideia foi recebida com uma mistura de empolgação e receio. Entre risos nervosos e olhares desconfiados, decidiram que tentariam. Não havia mais nada interessante para fazer naquela noite quente, e o apelo pelo desconhecido parecia irresistível. Não acredito nessas coisas, mas vai ser engraçado ver vocês apavorados, provocou André, o mais cético do grupo. Todos se dirigiram para o quarto de Carla, onde havia um grande espelho de corpo inteiro, antigo e com uma moldura de madeira ornamentada. Aquele espelho estava na casa havia anos e pertencera à avó de Carla, que sempre dizia que objetos antigos só guardam histórias. Aquela frase ecoava na mente de Carla enquanto ela observava o reflexo da turma ao redor. Era só uma brincadeira, certo? Nada poderia dar errado. A sala foi iluminada apenas por velas espalhadas pelos cantos. A luz fraca das chamas fazia com que as sombras dançassem na superfície do espelho, criando um clima sinistro. Seguindo as instruções encontradas na internet, posicionaram-se em um semicírculo diante do espelho e deram as mãos. A ideia era repetir uma invocação simples, e se há alguém do outro lado, manifeste-se. Os primeiros minutos foram marcados por risadas nervosas. Ninguém levava a sério a possibilidade de que algo pudesse acontecer. Isso é só uma besteira, repetia André, embora sua voz estivesse um pouco mais trêmula do que o habitual. Mas, de repente, o riso foi substituído por um silêncio estranho, denso, como se o próprio ar da sala tivesse ficado mais pesado. Carla, que estava no centro do grupo, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era uma sensação inexplicável, como se algo estivesse observando, mas não do lado de fora e sim do outro lado do espelho. O reflexo parecia diferente. Não havia nenhuma mudança visível, mas algo na imagem refletida não parecia inatural. Vocês estão vendo isso? Sussurrou Mariana, sua voz quase inaudível. Todos se inclinaram um pouco mais para a frente, encarando a superfície lisa do espelho. Foi então que aconteceu. No início, era apenas uma sombra indistinta, algo que parecia se mover bem ao fundo do reflexo, além do que o quarto poderia mostrar. O que quer que fosse estava no lado oposto da realidade, caminhando lentamente em direção à superfície. É só o reflexo das velas, murmurou André, tentando convencer a si mesmo tanto quanto aos outros. Mas, no fundo, ele sabia que aquilo não era uma simples ilusão óptica. Conforme a figura se aproximava, seus contornos se tornavam mais claros. Era uma mulher de aparência pálida, cabelos longos e desgrenhados, usando um vestido antigo, que parecia de outra época. Seus olhos estavam vazios, como se carregassem uma dor insondável, e sua boca se movia lentamente, murmurando palavras inaudíveis. A sensação era de que ela não estava apenas dentro do espelho e ela estava tentando sair. Carla deu um passo para trás, mas não conseguia desviar o olhar. Era como se o reflexo a hipnotizasse, prendendo-a naquelas profundezas sombrias. Acho que deveríamos parar, sugeriu Mariana, com a voz trêmula. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, a figura na superfície do espelho deu um sorriso sinistro. Seus olhos vazios se fixaram em Carla, e então, com um movimento lento e deliberado, levantou a mão e tocou o outro lado do espelho, como se fosse apenas uma fina camada de vidro entre as duas realidades. Foi nesse momento que as velas apagaram sozinhas, mergulhando o quarto na escuridão total. O ar parecia ter sido sugado para fora da sala, e todos ficaram paralisados pelo medo. Carla sentiu uma presença fria ao seu lado, como se alguém tivesse acabado de se materializar perto dela. Mas não havia tempo para pensar. Em meio à escuridão, o som de vidro sendo arranhado ecoou pela sala, como unhas raspando lentamente na superfície do espelho. De repente, as velas reacenderam sozinhas, e o grupo soltou um grito coletivo de susto.
Quando olharam para o espelho novamente, a figura da mulher havia desaparecido. Tudo parecia normal, mas a sensação de que algo havia mudado permaneceu. André, pálido como um fantasma, balbuciou: "Foi só nossa imaginação e não foi?" Ninguém respondeu. Todos sabiam que o que haviam visto era real, mas nenhum deles tinha coragem de admitir em voz alta. A reunião terminou ali. Cada um foi para sua casa, mas aquela noite nunca mais saiu da mente deles. Carla, especialmente, foi quem mais sofreu com as consequências. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. O espelho, que antes era apenas um objeto comum no quarto, agora parecia ter vida própria. Às vezes, quando passava por ele, Carla sentia que havia algo a mais refletido, uma sombra no canto do olho, um movimento que não correspondia ao dela. As noites se tornaram insuportáveis. Carla acordava frequentemente no meio da madrugada, com a sensação de que alguém a observava do espelho. Em uma das noites, acordou com um ruído baixo, como se unhas estivessem arranhando o vidro. Quando acendeu a luz, viu que havia marcas de arranhões na superfície do espelho e exatamente no ponto onde a figura havia tocado durante a invocação. Desesperada, tentou cobrir o espelho com um lençol, mas isso só piorou as coisas. Na noite seguinte, acordou e encontrou o lençol jogado no chão, como se alguém o tivesse arrancado deliberadamente. Decidiu então remover o espelho do quarto, mas, por mais que tentasse, parecia impossível movê-lo. Era como se estivesse preso ali, enraizado de alguma forma invisível. A situação foi se agravando. Carla começou a ter pesadelos recorrentes com a mulher do espelho, que a chamava insistentemente, pedindo para ser libertada. "Me deixe sair", sussurrava a voz em seus sonhos. Aos poucos, Carla começou a perder o controle sobre a própria realidade, incapaz de distinguir entre sonho e vigília. Os amigos tentaram ajudá-la, mas estavam tão aterrorizados quanto ela. Foi então que Carla decidiu que precisava se livrar do espelho de qualquer maneira. Em uma noite de desespero, pegou um martelo e, com todas as forças que tinha, quebrou a superfície do vidro. Os estilhaços se espalharam pelo quarto, mas, no momento em que o espelho se quebrou, um grito horrível ecoou pela casa, um grito que não era de Carla, mas da mulher do espelho. A sensação de alívio que Carla esperava não veio. Em vez disso, ela soube, naquele instante, que havia cometido um erro terrível. Mesmo com o espelho destruído, a presença nunca deixou. As manifestações continuaram, mais fortes e mais assustadoras do que antes. A mulher agora não estava mais presa no reflexo, e ela estava livre. E Carla, atormentada pelo que havia libertado, passou a viver com a certeza de que nunca mais estaria sozinha. Era uma casa simples, mas antiga, situada em um bairro que, com o tempo, havia perdido o brilho. Gabriel e sua namorada, Alice, haviam se mudado recentemente para aquela residência. A ideia era começar uma vida juntos em um lugar tranquilo e, para isso, encontraram aquele imóvel por um preço surpreendentemente baixo. No começo, tudo parecia perfeito, o espaço era amplo, o bairro silencioso e havia algo de nostálgico na arquitetura da casa. No entanto, uma peculiaridade sempre chamou a atenção do casal: uma porta no corredor do andar superior que estava trancada. Quando perguntaram ao corretor sobre aquela porta, ele pareceu desconfortável. Apressado, respondeu que era um antigo depósito e que, por algum motivo, ninguém havia conseguido abri-la nos últimos anos. Disse ainda que os antigos moradores nunca se preocuparam em forçar a fechadura, já que a casa tinha espaço de sobra. Gabriel e Alice, intrigados, decidiram que iriam investigar assim que tivessem tempo. Afinal, como um depósito ficaria trancado por tanto tempo sem uma chave disponível? Nos primeiros dias, o casal quase esqueceu da porta, ocupado com as caixas da mudança e a adaptação ao novo lar. Entretanto, com o passar do tempo, começaram a notar pequenos acontecimentos estranhos. À noite, ruídos leves ecoavam pela casa, como passos suaves no andar superior. Alice, a princípio, tentou ignorar, atribuindo o som ao envelhecimento natural da estrutura, mas Gabriel começou a se incomodar. Aqueles sons pareciam vir exatamente do cômodo trancado.
Uma noite, depois de mais um desses barulhos perturbadores, Gabriel decidiu que já era hora de abrir a porta. Ele tentou usar um arame para destravar a fechadura, mas sem sucesso. O mais estranho era que, por dentro, parecia haver algo bloqueando a abertura, como se alguém tivesse trancado a porta por dentro. Aquilo não fazia sentido. Talvez seja algum móvel encostado, sugeriu Alice, mas havia algo na forma como a porta resistia que causava um desconforto profundo. Decidido a resolver o mistério, Gabriel foi até uma loja de ferramentas e comprou um pé de cabra. No fim de semana, com Alice ao seu lado, tentou arrombar a porta. A cada golpe, o som da madeira rangendo ecoava pela casa silenciosa, aumentando a tensão. Finalmente, com um estalo seco, a fechadura cedeu. Gabriel empurrou a porta com força, mas ela se abriu apenas alguns centímetros antes de ser abruptamente bloqueada por algo pesado. Uma onda de ar frio escapou pela fresta, como se aquele cômodo não tivesse sido aberto em décadas. Gabriel espiou pela pequena abertura. A luz do corredor não conseguia iluminar completamente o interior do quarto, mas o que pôde ver fez o sangue gelar em suas veias. Havia móveis velhos espalhados, e no centro do cômodo, uma cadeira virada para a parede. Mas o mais perturbador foi perceber que a cadeira estava cercada por várias marcas riscadas no chão, como se alguém tivesse arrastado repetidamente os pés por ali, desesperadamente. Alice, curiosa e apreensiva, insistiu para que Gabriel empurrasse mais forte, mas o bloqueio do outro lado era resistente. Ele tentou por mais alguns minutos, mas percebeu que precisaria de mais força para mover o obstáculo. Amanhã chamamos alguém para ajudar a tirar isso daqui, disse Gabriel, tentando disfarçar o desconforto. Contudo, durante aquela noite, ambos tiveram dificuldade em dormir. A sensação de que algo estava errado pesava sobre eles como um cobertor sufocante. Nas horas seguintes, os acontecimentos estranhos se intensificaram. Ruídos mais altos começaram a vir do quarto trancado, como arranhões lentos e deliberados na madeira da porta. Alice jurava ter ouvido sussurros, mas não conseguia distinguir palavras. Na manhã seguinte, decidiram deixar a casa por algumas horas para espairecer. No entanto, ao retornarem, perceberam que algo havia mudado. A porta, que até então permanecia entreaberta, estava novamente trancada, e agora parecia mais firme do que nunca. Gabriel tentou abrir com todas as suas forças, mas era como se a porta tivesse sido selada por dentro outra vez. Ele verificou o pé de cabra e as ferramentas, mas nada parecia ser suficiente para romper aquela resistência invisível. A atmosfera da casa estava mais pesada. Era como se o ar estivesse impregnado de algo sombrio, e a presença da porta, cada vez mais inexplicável, causava arrepios nos dois. Desesperado, Gabriel decidiu ligar para o antigo proprietário. A voz do homem do outro lado da linha estava cheia de hesitação e medo. "Vocês abriram aquela porta?", perguntou ele, como se já soubesse a resposta. Gabriel confirmou, exigindo uma explicação. Depois de um longo silêncio, o ex-dono finalmente revelou: "Nós nunca conseguimos abrir aquela porta. Depois que meu irmão desapareceu, trancamos aquilo e nunca mais mexemos." O coração de Gabriel disparou. Desapareceu? Como assim? O homem explicou que, anos antes, o irmão havia sido visto pela última vez no corredor, parado em frente à porta. Depois disso, ninguém nunca mais o encontrou. A polícia não encontrou vestígios, e com o tempo, a família desistiu das buscas. Decidiram deixar a porta trancada e se mudaram, incapazes de conviver com o mistério. A revelação foi suficiente para Gabriel e Alice tomarem uma decisão: precisavam deixar aquela casa. Arrumaram algumas coisas apressadamente e decidiram passar a noite em um hotel. No entanto, antes de sair, Gabriel sentiu uma necessidade inexplicável de olhar uma última vez para a porta trancada. Algo o atraía para aquele corredor, como se estivesse sendo chamado. Quando se aproximou da porta, ouviu claramente o som de uma respiração lenta e profunda do outro lado. Suas pernas tremeram, e ele deu um passo para trás. Foi então que a porta, como se tivesse vida própria, começou a render e a abrir lentamente, revelando um breu absoluto do outro lado.
A cadeira que ele havia visto anteriormente estava agora virada para ele, e havia algo sentado nela, uma figura indistinta, apenas uma sombra, mas com olhos que brilhavam na escuridão. Gabriel e Alice correram para fora da casa sem olhar para trás, deixando tudo para trás. Eles nunca mais voltaram. A casa foi colocada à venda novamente, e o corretor, mais uma vez, informou aos novos interessados sobre a porta trancada. Ela continuava fechada, e ninguém jamais conseguiu abri-la completamente. E, à noite, dizem que ainda é possível ouvir o som de arranhões e sussurros, como se algo, ou alguém, estivesse esperando pacientemente do outro lado, ansiando pela chance de sair. Gabriel e Alice estavam empolgados com a nova fase da vida a dois. Depois de meses de busca, finalmente encontraram uma casa antiga, porém charmosa, a um preço incrivelmente acessível. Situada em uma rua tranquila, a residência tinha um ar nostálgico e parecia perfeita para começar essa nova etapa. Logo na primeira visita, no entanto, um detalhe peculiar chamou a atenção do casal. No corredor do segundo andar, havia uma porta trancada. O corretor tentou minimizar a curiosidade, dizendo que era apenas um depósito fechado há anos e que a chave havia se perdido com os antigos moradores. Nos primeiros dias na casa, Gabriel e Alice estavam ocupados demais com a mudança para se preocupar com a porta misteriosa. Mas, à medida que o tempo passava, algo na presença daquela porta os incomodava. Era como se o objeto emitisse uma vibração silenciosa, exigindo ser notado. Gabriel, cético e curioso por natureza, decidiu que, eventualmente, abriria a porta de qualquer maneira. Não faz sentido ter uma parte da casa inacessível, dizia ele, enquanto Alice tentava ignorar os calafrios que sentia sempre que passava por aquele corredor. Uma noite, enquanto estavam sentados no sofá assistindo a um filme, escutaram um ruído suave vindo do andar de cima. Parecia um leve arranhar, como se algo estivesse se movendo atrás da porta trancada. Alice olhou para Gabriel, esperando que ele tivesse alguma explicação racional, mas ele apenas deu de ombros, minimizando o som como uma consequência normal da idade da casa. Essas casas antigas sempre fazem barulho, disse ele. Alice tentou acreditar, mas uma sensação desconfortável a acompanhou pelo resto da noite. Nos dias seguintes, o barulho se repetiu, e sempre à noite e sempre vindo da direção da porta trancada. Em uma noite especialmente silenciosa, Alice acordou no meio da madrugada, com a clara sensação de que algo estava errado. Ao olhar para a porta do quarto, percebeu uma sombra longa projetada no chão, como se alguém estivesse parado do outro lado do corredor. Seu coração acelerou, e ela acordou Gabriel às pressas. Quando ele acendeu a luz e foi verificar, não encontrou nada além da porta misteriosa, imóvel e silenciosa, como sempre. Determinados a resolver o mistério, decidiram que tentariam abrir a porta no próximo fim de semana. Gabriel comprou ferramentas, incluindo um pé de cabra, para arrombar a fechadura. No sábado pela manhã, posicionaram-se diante da porta, ambos sentindo uma mistura de ansiedade e nervosismo. Gabriel encaixou o pé de cabra e começou a forçar a fechadura, que resistiu por um momento antes de ceder com um estalo seco. Eles empurraram a porta, mas ela se abriu apenas alguns centímetros. Algo pesado a bloqueava por dentro. O que conseguiram ver através da pequena fresta os deixou gelados. O cômodo estava escuro, e uma cadeira de madeira, virada para a parede, bloqueava a passagem. Mas o mais perturbador era a sensação de que alguém havia colocado a cadeira ali deliberadamente, como se quisesse impedir a porta de ser aberta. Gabriel empurrou com mais força, mas a cadeira não se movia. Alice sugeriu que usassem uma lanterna para tentar ver melhor o interior. Com a lanterna em mãos, Gabriel iluminou o quarto por meio da fresta. A luz revelou paredes descascadas e móveis antigos cobertos por poeira. No entanto, ao focar a luz na cadeira, ambos tiveram a nítida impressão de que algo estava sentado ali de uma silhueta indistinta, mas inegavelmente presente. Gabriel recuou imediatamente, enquanto Alice tapava a boca para não gritar. Foi então que ouviram. Do interior escuro do quarto, veio um sussurro baixo e arrastado. Por que me acordaram? O som era frio e parecia reverberar dentro deles, como se a voz não pertencesse a algo deste mundo. Gabriel fechou a porta de imediato, com as mãos trêmulas.
Ambos ficaram ali, imóveis, encarando a madeira desgastada, sem saber o que fazer. A partir daquela noite, as coisas começaram a piorar. Barulhos vindos do quarto trancado tornaram-se mais frequentes e intensos. Às vezes, pareciam passos ou outras vezes, arranhões incessantes, como se alguém estivesse tentando desesperadamente sair. Alice começou a ter pesadelos recorrentes com a silhueta na cadeira, que a observava em silêncio. Sempre que ela acordava, tinha a sensação de que a presença do sonho ainda estava ali, no quarto com eles. Certa noite, Gabriel e Alice acordaram com o som da porta trancada se abrindo sozinha. O ranger lento e agonizante fez o sangue deles gelar. Gabriel pegou uma lanterna e, com o coração disparado, caminhou pelo corredor. Ao chegar à porta, viu que ela estava entreaberta, mas o quarto estava mergulhado em completa escuridão. Ele iluminou o interior, mas a cadeira, que antes bloqueava a entrada, agora estava virada diretamente para a porta. Uma sensação esmagadora de terror tomou conta dele. Era como se o próprio ar estivesse pesado e difícil de respirar. Alice apareceu logo atrás dele, segurando sua mão com força. "Vamos sair daqui", sussurrou ela, puxando Gabriel para longe da porta. Sem discutir, eles desceram as escadas e saíram da casa às pressas, deixando todas as luzes acesas. Passaram a noite em um hotel e, na manhã seguinte, chamaram um padre para abençoar a casa. O religioso percorreu todos os cômodos, mas ao chegar à porta trancada, parou abruptamente. "Algo muito antigo está preso aqui", murmurou ele, com o rosto pálido. "Vocês precisam sair deste lugar." Sem questionar, o casal decidiu que aquela casa não era mais segura para eles. Rapidamente, organizaram uma mudança e colocaram a casa à venda. No entanto, antes de partirem, Gabriel sentiu uma estranha compulsão de olhar para o quarto uma última vez. Contra todos os seus instintos, ele subiu até o segundo andar. Para seu horror, encontrou a porta novamente fechada, estrancada como antes, como se nunca tivesse sido aberta. Com o coração pesado, Gabriel desceu as escadas e deixou a chave sobre a mesa da sala. Ele sabia que aquela casa escondia algo que nunca deveria ser descoberto. Ao fechar a porta da frente, sentiu como se estivesse deixando para trás não apenas um lugar, mas uma parte de sua própria sanidade. Alice o esperava no carro, e juntos, partiram sem olhar para trás. A casa permaneceu vazia por meses, e rumores começaram a circular pelo bairro. Diziam que, à noite, luzes eram vistas no segundo andar e que o som de passos ecoava pelos corredores vazios. A porta trancada continuava sendo um mistério insolúvel, e ninguém jamais descobriu o que realmente havia naquele quarto, ou quem, ou o que, ainda habitava ali, esperando pacientemente por sua próxima vítima.